Alô, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo que nós terminaremos hoje de falar a respeito daquele período tenebroso, obscurantista de atraso que teria sido a Idade Média. Mas antes de começarmos, já vão deixando a sua curtida aqui, vão compartilhando esse vídeo. Quem está visitando pela primeira vez, se inscrevendo. Eu agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando. E se vocês querem conhecer alguma coisa a respeito desse período tão atrasado, mas tão desconhecido que foi a Idade Média, me acompanhe e veja essa história. O que nós sabemos a respeito da Idade Média, segundo alguns autores, na verdade, não é proveniente daquilo que foi escrito durante a Idade Média, mas séculos depois, principalmente durante o Iluminismo, já no século XVIII, no qual vários filósofos, entre eles Diderot e Voltaire principalmente, se esforçavam por demonstrar que a Idade Média era um atraso, dominado pelas trevas da ignorância, na qual a Igreja tentava dominar o povo, criando um pânico naqueles que se afastavam das suas doutrinas e que corriam o risco sério de terminarem no inferno. Na verdade, isso não é bem assim. Não foi bem dessa maneira que ocorreu. Inclusive, vários historiadores já começaram a repensar esse período, a estudá-lo com mais seriedade. Infelizmente, no Brasil nem tanto, mas também na Europa, onde realmente viveu a Idade Média, onde ela ocorreu. E um desses historiadores, Jacques Barzun, chama isso tudo de uma invencionice contrária aos hábitos medievais de pensamento. Ou seja, isso não procede. Não queremos, obviamente, aqui defender a Idade Média, defender uma instituição, mas defender a verdade histórica. A tarefa do historiador não é julgar o fato, julgar uma instituição, mas apenas entender o que levou aqueles personagens, aquelas instituições, aquele período, a agir daquela maneira. Em relação à Idade Média, nós temos uma série de preconceitos que foram criados a partir do Renascimento, e principalmente no Iluminismo, como dito aqui, e que vão dar aquela ilusão de que nada que foi produzido na Idade Média foi proveitoso. A primeira coisa, precisamos dizer que a Idade Média não é um período homogêneo. Muito pelo contrário. Nós falamos no vídeo anterior sobre o Império Bizantino, sobre a formação do islamismo, a formação dos reinos bárbaros, que vão ver que em locais, em épocas diferentes, existiram sim períodos de grande florescimento intelectual, cultural, científico, filosófico. Carlos Magno, o mais famoso dos monarcas dos francos, ele é responsável por um renascimento cultural e artístico chamado Renascimento Carolíngio no século IX. Isso acontece porque a Idade Média ela não se fechou numa espécie de casulo obscurantista e esqueceu da realidade. Pelo contrário, a própria Igreja Católica, que é falada, acusada de ser a grande culpada por isso tudo, ela, na verdade, não agiu dessa maneira. Temos, obviamente, em algumas épocas, alguns locais, algumas pessoas que agiam de forma fanática. Como hoje em dia nós encontramos isso ainda, até mais sério nos dias de hoje do que há séculos atrás, na Idade Média. Nós estamos no século XXI. Então, certos comportamentos fundamentalistas, fanáticos, hoje são piores, se nós analisarmos a verdade, do que aqueles que aconteceram durante na Idade Média. Então, em relação à Igreja, nós encontramos que durante mais de 6 séculos da recuperação dos antigos conhecimentos astronômicos, durante a Idade Média até o Iluminismo, a Igreja deu mais ajuda financeira e suporte social ao estudo da astronomia que qualquer outra instituição, e provavelmente mais do que todas as outras juntas. Quem escreveu isso foi um historiador da ciência, John Rainbow, da Universidade da Califórnia. Ele dá esse testemunho a respeito do que realmente aconteceu na Idade Média. Mas, repetindo, existiram, sim, períodos de atraso. Como, por exemplo, durante as invasões bárbaras, durante o período em que a peste negra causou uma quantidade enorme de mortes na Europa Ocidental, a preocupação das pessoas não era com a filosofia, com a ciência, com as artes, mas sim em preservar sua própria existência, como muitas hoje, nesse período que nós estamos vivendo. Então, existiram períodos que se alternavam entre
essa problemática toda de preservação da vida e, ao mesmo tempo, período de grande florescimento cultural, científico, filosófico, que nós podemos encontrar. Vou deixar aqui na descrição alguns links, se alguém tiver um interesse em se aprofundar no assunto, vai poder ter a oportunidade de ver isso. E uma curiosidade, inclusive, em relação à música. Nós todos conhecemos, o básico são as notas musicais, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. De onde vieram o nome das notas musicais? Quem deu o nome a essas notas? Vocês notem aqui, observem, isso daqui é uma notação dita gregoriana, o canto gregoriano, que ainda é utilizado hoje em algumas casas religiosas católicas, mosteiros, conventos, vamos falar a respeito disso. E aqui nós temos um hino, eu vou deixar também na descrição um link para vocês escutarem esse hino e uma explicação a respeito do surgimento do nome das notas. Não existiam nomes, elas não tinham nomes. Até que um monge italiano chamado Guido d'Arezzo, utilizando este hino em honra a São João Batista, ele viu que o início de cada verso da primeira estrofe começava exatamente com as notas na sequência que nós conhecemos. E dali ele tirou a primeira sílaba dos versos e colocou o nome das notas. Ut quante laxis ressonare fibris mira gestorum famolituorum solve por ut labii reatum sancte Ioannis. O ut foi substituído com o tempo pelo dó. O ut foi considerado difícil de se pronunciar, então foi transformado em dó. E a última nota, o si, sancte Ioannis. O S e o I, para se virar a nota si que nós conhecemos. A Idade Média. E a notação musical, que hoje não é feita mais assim, essa aqui é a notação antiga, com 4 linhas, com as notinhas quadradas, no canto gregoriano, a notação dita moderna, com 5 linhas na partitura, e as notas meio ovaladas, meio arredondadas, mas isso daqui ainda é utilizado em alguns locais. Eu vou deixar também na descrição um link a respeito de algumas casas religiosas, mosteiros, que existem inclusive no Brasil, que utilizam ainda o canto gregoriano. Muitos falam que estamos voltando da Idade Média ao entrar no lugar desse. Na verdade, não voltando à Idade Média nenhuma, que aquilo nunca foi destruído. Ele seguiu um curso natural até os dias de hoje. O clero medieval, famoso por vários santos que nós conhecemos, populares até os dias de hoje, era dividido e ainda é dividido em 2 grupos. O clero dito regular, aquele que seguiu uma regra, do latim regula, daí regular, escrito por um fundador. No caso, São Bento, por exemplo, escreveu a regra dos mosteiros, que ainda é seguida nos mosteiros beneditinos. São Francisco de Assis, séculos depois, escreveu a regra para os religiosos franciscanos, e vários outros que surgiram nessa época. E um segundo grupo, do clero dito secular, que vive no século, ou seja, no mundo, são os padres comuns, paróquias que nós vemos por aí. A Idade Média, ela tinha, sim, na Europa Ocidental, cristã, bem destacado isso, né, porque não podemos dizer que aqueles outros locais que falamos anteriormente, no Império Bizantino, no Império Árabe, por exemplo, era a mesma coisa. Não era. Diferente. Isso restringe à Europa Ocidental cristã. Estava toda ela organizada na Baixa Idade Média, não na Alta Idade Média, o primeiro período, já no segundo período da Idade Média, na Baixa Idade Média, em plena organização do feudalismo, em 3 grupos sociais. Esses grupos sociais não permitiam mobilidade, ou seja, não havia mudança social. E como era uma sociedade tipicamente religiosa, em que tudo começava e terminava em Deus, uma sociedade teocêntrica, Deus no centro das atenções, a função mais importante nessa sociedade era exatamente o quê? Aqueles que rezavam, aqueles que cuidavam para que todos conseguissem a salvação eterna. O segundo grupo mais importante, a nobreza militar, que cuidava da defesa para que os religiosos pudessem continuar rezando em paz para a salvação de todos. E o terceiro grupo, aqueles que cuidavam para produzir alimentos para todos esses grupos, que eram os servos da gleba, os camponeses. Estavam ligados a um feudo, unidade agrária, que
era a posse de um senhor feudal. O senhor feudal é aquele que tinha a posse de um feudo. Era uma espécie de, digamos assim, uma fazenda, que era autossuficiente. Ou seja, ele produzia tudo que era necessário. Daí que esses feudos eram fechados. Eles não entravam em contato um com o outro, muito raramente, não havia comércio entre eles. E quando havia, o pouco comércio que existia era feito na base do escambo, a troca de mercadoria por mercadoria. Digamos, um feudo tinha uma produção muito grande de trigo e não produzia azeite. E o feudo vizinho, por sua vez, produzia azeite e tinha dificuldade na produção de trigo, então havia uma troca de azeite por farinha de trigo. Mas isso era ocasionalmente, não era uma coisa comum de se acontecer. A moeda desapareceu na Europa Ocidental, novamente repetindo esse detalhe, é importante. O Império Bizantino continuou existindo, vivendo de maneira diferente. Era outra coisa, já falamos no vídeo anterior. Na Europa Ocidental, a moeda desapareceu porque não havia comércio. Não haviam mais cidades, as pessoas se retiravam para os campos, principalmente com medo de novas incursões de grupos bárbaros. Achavam que no campo estariam a salvo desses grupos. Então era uma sociedade que não havia mobilidade social, ou seja, não havia mudança de grupo social. As pessoas não obedeciam a uma classe. Elas estavam uma determinada situação social. Daí era falado que eram estados ou estamentos. A pessoa estava naquela situação social. Ela não pertencia a uma classe. Classe nós temos hoje, numa sociedade aberta em que há mobilidade. O que dá prestígio na nossa sociedade atual é o poder aquisitivo. Podendo haver mudança de grupo social. A pessoa pode nascer no grupo social abaixo e, digamos, recebe uma herança, acerta na Mega Sena, ela consegue subir de grupo social. Ao contrário, a pessoa pertence a um grupo social mais alto, perdeu a fortuna toda, ela desce na escala social. Na Idade Média isso não acontecia. Não existia mudança. A pessoa estava ali porque ela nasceu naquele grupo. Obviamente que ninguém nasceu como padre. Não existia isso. Mas os padres, os membros da igreja, vinham de onde? Chamava do alto clero, uma outra subdivisão. O alto clero, cardeais, arcebispos, abades, que eram superiores de mosteiros. Faziam parte dele membros da nobreza. E o chamado baixo clero. Os padres comuns, os religiosos comuns vinham das camadas mais baixas dos servos e depois, mais adiante, da burguesia, que vai surgir mais. Depois nós vamos falar disso em outro vídeo, quando falarmos do renascimento comercial, o ressurgimento das cidades. Então, havia essa questão de que os religiosos, obviamente, não nasciam como tais, eles faziam, mas vinham de grupos sociais já existentes. Agora, quem nascia nobre, permanecia nobre. Quem nascia camponês, permanecia camponês. Não havia mudança, nem pretendiam. Haviam revoltas sociais? Sim, existiam algumas que continuaram existindo até o período moderno, na época já mesmo de Luís XIV na França, existiam revoltas populares que eram chamadas de Jacquerie. Por que Jacquerie? Jacques era um nome muito comum na França. Seria como hoje um José, um Antônio aqui no Brasil, ou era chamado, nós chamamos de um João Ninguém. Então, aquele monte de Jacques se revoltando, membros do campesinato, era uma Jacquerie, que, repetindo, não existiram só na Idade Média, continuaram existindo também na Idade Moderna, até a época de Luís XIV. Luís XIV teve que enfrentar alguma dessas revoltas, que não pretendiam mudanças sociais, pretendiam melhorias de vida, estavam sendo explorados lá por algum senhor feudal, que não era malvado coisa nenhuma, né? Ele simplesmente estava abusando do poder que tinha no seu feudo, essa noção de o senhor feudal malvado que abusava dos servos da gleba. Isso não é conto de fadas. Também que os contos de fada, vários deles, surgiram nesse período. Aqueles famosos que nós temos ainda hoje, foram filmados lá, feitos desenhos animados pela Disney, surgem onde? Na Idade Média. Não do mesmo jeito que nós conhecemos, mas isso merece até uma explicação à parte. Nós podemos até pensar, se alguém quiser curiosidade de saber como surgiram os contos de fada, deixa aqui nos comentários, pedindo que a gente pense em fazer um vídeo a esse respeito. Então é outra coisa que nós encontramos até os dias de hoje, os famosos contos de fada, já foram revistos, recontados de uma forma diferente, mas surgiram muitos deles na Idade Média. Então, como podemos observar, aquele período de obscurantismo
que era acusada da Idade Média, na verdade é uma invencionice, é um preconceito. Não querendo dizer que o período não tivesse os seus problemas. Todos os períodos históricos possuem. Nós estamos vivendo um período hoje parecido. Um grande problema como foi a peste negra. Obviamente que a peste negra na Idade Média não tinha os recursos médicos que nós temos hoje, nem se sabia a respeito de vacina, nem de micro-organismos, nem de vírus, nem de coisa nenhuma dessa, então não havia como tratar de forma eficiente aquilo. Morreu muita gente. Quantos? Alguns livros falam em 1/3 da população europeia. É uma estatística não muito segura, porque não se tem dados a respeito disso. O outro detalhe interessante ainda que precisamos falar a respeito das cruzadas. As cruzadas são um evento de fundo religioso defensivo, não de ataque em si, que foram criadas com o objetivo de liberar aqueles locais santos do cristianismo que haviam sido invadidos por forças no mundo islâmico. E que foi um fracasso completo para o cristianismo, para a chamada cristandade medieval. A cristandade medieval perdeu o movimento das cruzadas. Quem ganhou foram os islamitas. Eles permaneceram por lá. Obviamente que nós temos muitas informações equivocadas, não sei se é o que todos assistiram, aquele filme um pouco recente chamado Cruzada. Famoso, até muito bem caracterizado, a ambientação, a construção do filme muito bem feita, mas o título que foi colocado em português saiu fora do original em inglês. Normalmente eles fazem essas mudanças porque o original em inglês, na verdade, seria o Reino dos Céus, que não diria muita coisa aqui pra gente, não. Então colocaram cruzada e não tem cruzada nenhuma no filme, na verdade. A cruzada é simplesmente citada no final, quando o rei Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra, está partindo para uma cruzada, e aí é citado que ele vai fazer cruzada. O filme não tem cruzada nenhuma, ele fala apenas da retomada do que foi chamado Reino Latino de Jerusalém pelo sultão Saladino, que era líder dos muçulmanos. Saladino, que até o século XIX não era sequer mencionado em livros do mundo islâmico. Ele foi trazido de novo ao conhecimento dos islamitas por um monarca europeu, o rei da Prússia, e aquele processo de unificação da Alemanha, que veremos bem mais adiante. Ele viaja até o Oriente e lá ele resolve reformar o túmulo de Saladino, e Saladino quase assim ressuscitado diante disso. Até então, ele não era nem falado, nem citado como um grande herói muçulmano. E ele aparece no filme de uma maneira até equivocada, como um líder tolerante. Não existia tolerância nessa época. Falar que deveria haver tolerância na Idade Média é falar que deveria haver um conceito que sequer era conhecido. Isso não existia. Tolerância é coisa muito mais recente na história da humanidade. Não existia nada disso na Idade Média. Nada disso passar pela cabeça do homem medieval. Então, com isso nós vemos que existir um período, sim, de fanatismo, existir um período, sim, de superstições, crença em bruxas que ardiam nas fogueiras da Inquisição, como hoje em dia nós encontramos também pessoas que acreditam em bruxaria, grupos que dizem que seguem as regras da bruxaria, século XXI, sem dizer que sejam certas ou erradas, cada um pensa de forma que quiser. Mas na Idade Média, em que você só tem na Europa Ocidental uma única igreja, em que as pessoas acreditavam que aquilo ali era a única verdade existente, então tudo aquilo que dizia ser contrário àquela ordem, que achava que era a ordem natural dos fatos, era uma ameaça não apenas no plano religioso, mas também no plano social, no plano político. Os próprios reis cuidavam para que as heresias, para aqueles movimentos contrários à doutrina original do catolicismo, fossem perseguidos. Você podia falar em tolerância nesta época, cobrar tolerância numa época em que essa ideia não existia, não passava na cabeça das pessoas. A única preocupação era se manter aquela ordem na sociedade. E a Inquisição, tão difamada, a Inquisição, na verdade, segundo vários estudos, foi o tribunal mais brando, o menos rigoroso que existiu no período medieval. Na verdade, critica-se muito a Inquisição, lembrando-se certos abusos da Inquisição moderna, que não tem nada a ver com a Inquisição medieval, e da Inquisição ibérica, que esteve sob o controle dos reis de Portugal e Espanha.
é outra coisa. Então a Inquisição também não foi uma única coisa. Nós temos 3 Inquisições distintas: a medieval, a moderna e a ibérica, que nós vamos falar alguma coisa a respeito dela quando falarmos a respeito das navegações. A Inquisição medieval, já foi dito, ela é considerada por estudos sérios a respeito como um tribunal menos rigoroso. Pessoas preferiam ser julgadas pela Inquisição do que pelos tribunais civis da época, que eram bem mais severos do que o tribunal religioso. Com isso, então, fechamos esse período. Óbvio que existe muito mais coisa a se falar a respeito da Idade Média. Vou deixar aqui na descrição alguns links, caso tenham curiosidade de conhecer algo mais a respeito do período medieval. Então, vocês gostaram desse vídeo? Cliquem aqui, deem a sua curtida, comentem, deixem um comentário se querem aquele vídeo a respeito dos contos de fada e até o nosso próximo encontro. Utque an laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve ponuti la